Chega aqui, irmã Gladna. Quero orar pela tua vida. Você consegue estender suas mãos para cá? Vamos orar pela irmã. Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro pela tua filha, Pai. Que ela venha com sabedoria, com graça do alto, da tua parte, Senhor. Ministrar aos corações dos jovens, dos adolescentes, de nós que aqui estamos, a tua palavra, Pai. Usa ela como tens usado para a vida da tua igreja. Surpreenda a ela, Senhor, com a tua sabedoria, com o teu Espírito Santo, guiando aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Pai. E o teu nome vai ser glorificado uma vez mais pela vida da tua filha. Amém e amém. Paz do Senhor. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui? Quem já foi tocado pelo Senhor essa noite? Amém? Eu estava ali na hora do louvor, né? E o Senhor já estava falando comigo. Eu já estava sentindo o amor dele através dos louvores. Glória a Deus. Meu nome é Gladna, para quem não me conhece. Eu sou a mãe da Isabela. Isabela, dá um oi aí para quem talvez não te conheça, né? Eu sou a mãe da Isabela e eu sou a esposa do Moisés. E a gente serve nessa casa, a gente serve a Deus, né? Desde quando ela iniciou. Eu agradeço muito o convite dos pastores. Louvo por essa igreja, louvo por estar na presença do Senhor aqui. Tem sido muita bênção para minha casa, para minha família. E a gente vai hoje, antes de eu passar o versículo, o trecho bíblico, eu quero que a gente faça nós vamos imaginar uma cena juntos. A gente vai começar a nossa ministração dessa forma. A gente vai fazer usar nossa imaginação, nossa criatividade hoje, amém? Então é o seguinte, vamos imaginar aí, primeiro uma cena. Um bebê que está aprendendo a caminhar. Ele está aí por volta de um aninho de idade, naquela fase que o bebezinho está começando a querer dar os seus próprios passinhos, né? Quando esse bebê começa a dar os seus primeiros passos, ele ouve, né, os pais, ele ouve a mãe ali, a mamãe chama, e ele começa a dar os primeiros passinhos. Só que, vamos pensar o seguinte, esse bebê, ele está na sala da casa dele. E nessa sala tem alguns brinquedos. Ele estava brincando, né, alguns brinquedinhos que a mãe colocou ali para distrair ele. E a mãe foi para a cozinha fazer mamadeira ou fazer alguma outra coisa. E de repente, essa criança, esse bebê, ele começa a querer sozinho, sem a mãe ver, dar os seus primeiros passinhos. Porque ele está aprendendo, ele está nessa fase, amém? E o que acontece? Não tem a mãe ali, não tem nenhum pai, nenhum familiar. Ele dá os passinhos, ele tropeça naqueles brinquedos, em algum daqueles brinquedos ali. E ele cai e corta a gengiva. E ele na hora começa a chorar. A mãe vem, a mãe acalma. Só que o que acontece? Quando a mãe vai ensinar o bebê a andar de novo, ou o pai, ou algum irmãozinho, algum familiar, ele lembra, né? A mãe chama, o pai chama, e ele lembra daquela situação que ele tentou sozinho, ele caiu e se machucou. E aí o que acontece? Ele fica com um pouco de medo. E ele não vai. A mãe chama, o pai chama, ele não quer passar por aquela dor ali de novo. E às vezes é normal, né? O bebê está ali, está tentando se movimentar, tentando caminhar, andar. É normal que caia. A gente vai passar, todo mundo passou por esse processo. Só que se ele não perder esse medo, né, de avançar, de confiar na mãe, de confiar no pai que está ali chamando, se ele não passar, se ele não atravessar isso, ele não vai o quê? Caminhar, ele não vai andar, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais foram os sentimentos que esse bebê teve nessa história, nessa cena que a gente viu? Quais foram os sentimentos? Alguém consegue falar? Medo, muito bem. O que mais? Medo.
primeiro sentimento que ele teve, né? Que mais? Ele, depois do medo, ele precisou confiar, né, nos pais para conseguir adquirir habilidade, para conseguir dar os primeiros passos e caminhar. Ele precisou o que mais também? De coragem, né? Porque a gente enfrenta o medo com coragem, amém? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, sobre o medo, né? Na verdade, são dois tipos de medo. O medo bom e o medo ruim. Qual é o medo bom? O medo bom é aquele que nos livra do perigo. Por exemplo, eu não vou atravessar uma rua sem antes olhar para os dois lados, porque senão meu cérebro vai me avisar que eu estou em perigo. Então esse é o medo bom, ele nos protege. Mas qual é o medo ruim? É aquele que nos paralisa. Como aquele bebezinho que ele tentou ficar, ele não queria mais avançar, ele estava paralisado com medo. Esse é o medo ruim. E a gente vai aprender hoje na palavra sobre um jovem que era um pouquinho mais velho que vocês, mas a Bíblia diz que era um jovem, ele era uma pessoa jovem, que ele também estava passando por medo, só que ele, com fé e com o encorajamento do Senhor, ele venceu esses medos, essas batalhas, amém? Então eu quero que vocês, quem trouxe a Bíblia, né, pode abrir em 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. Amém? Vamos ler ali. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Amém? Vou reler então. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só para a gente explicar um pouquinho, né? Antes a gente sempre ler a palavra, a gente meditar nela, a gente vai aprender um pouquinho a ver o contexto, né? Por que foi escrito esse versículo, quem que escreveu, por que ele escreveu. Então aqui, Timóteo, são 2 livros, 1 Timóteo e 2 Timóteo. São livros bem curtinhos, e na verdade são 2 cartas. Quem foi que escreveu essas 2 cartas? Foi o Paulo. Ele estava preso, o apóstolo Paulo estava preso, e ele escreveu a Timóteo, dando algumas instruções, amém? E aqui ele falou, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de moderação, né? Em algumas outras versões. Então, aqui, o Timóteo, esse jovem, né? Ele era jovem, ele estava passando por alguns medos na vida dele, e foi aonde Paulo escreveu, lá da prisão, escreveu para ele. E por que ele estava passando por alguns medos? Porque ele mesmo sendo muito jovem, ele estava com algumas pressões, com algumas responsabilidades. E isso, por ele ser uma pessoa muito jovem e estar com uma responsabilidade muito grande, isso amedrontou ele, isso estava querendo paralisar a vida dele, amém? E qual era o contexto então, né? Por que ele estava assim, com tanto medo? Ele estava na cidade de Éfeso, e lá naquela cidade havia algumas pessoas, por exemplo, alguns pastores, alguns líderes, alguns presbíteros, né? Que eles estavam pregando a palavra de forma totalmente errada, de uma forma que não agradava a Deus. E Paulo, ele estava preso, ele não podia ir lá e repreender. O apóstolo Paulo não podia falar assim: olha, vocês estão fazendo errado, vocês precisam pregar a palavra do Senhor com temor, com amor. Não poderia fazer isso porque ele estava preso. E sobrou essa função para quem? Para Timóteo, para o jovem Timóteo. Então imagina o Timóteo, uma pessoa jovem, inexperiente, né? Estava ali com pouca experiência de vida. Ele teve que chegar para as pessoas, para homens mais velhos da igreja, e ensinar eles a forma como que era correta, a doutrina correta. Paulo tinha essa preocupação, ele falava assim: olha, você precisa
ensinar a sã doutrina, a palavra de Deus de maneira saudável, de maneira certa. E ele estava então encorajando Timóteo. Por que mais que Timóteo estava com medo? Além disso, desse peso, ele tinha que arrumar toda aquela casa, toda a cidade, a igreja, né? E ele sentia que era muita pressão para ele. Ele era muito jovem. E ele também precisava fazer o quê? Além de lidar com essas pessoas, precisava colocar pessoas boas. Imagina uma igreja. Quem que está aqui na igreja, aqui na frente? É o pastor. O pastor precisa ser uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que educa a família, né, conforme Deus se agrada. E Timóteo tinha que escolher essa pessoa. Tinha que escolher pessoas, líderes, que eram de acordo com a vontade do Senhor, que faziam a vontade do Senhor. Mais uma pressão para ele, porque ele pensou assim, se eu colocar pessoas ruins, eles vão falar qualquer coisa para as pessoas, eles vão falar coisas que não são agradáveis a Deus, vão destruir famílias. Então, mais uma pressão para Timóteo, que era jovem. Que mais? Sofrimento e solidão. Então, Paulo, que era quem ensinava a Timóteo, estava preso. E naquela época estava uma pressão muito forte para quem era cristão. Eles estavam perseguindo os cristãos. Então ele pensou assim, Timóteo, o Paulo já está lá preso. Daqui a pouco pode ser eu. Mais uma pressão para o Timóteo. Então tudo isso fez com que ele tivesse muito medo. Passasse por circunstâncias de medo. E por isso que Paulo escreveu isso. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém? E o que seria, né? Deus não nos deu o espírito de covardia. O que é covardia? Covardia é recuar, é voltar atrás, quando falta coragem para a gente avançar. Então, se aquele bebezinho ele não tivesse tido a coragem de avançar, ele não teria aprendido a andar, amém? Timóteo ele poderia dizer assim, nossa, eu sou novo demais, eu não aguento não, é muita pressão, vou desistir, eu vou recuar. Mas não, Paulo encorajou, ele se sentiu, né, encorajado pelo Senhor e ele avançou, mesmo com medo. O que seria espírito de poder, então, que estava sobre ele, sobre Timóteo? Poder não é eu gritar, não é eu mandar, eu querer dar ordens, mas é o quê? Enfrentar, força para enfrentar os desafios, poder obedecer ao Senhor, amém? Então, na escola, né, ou vocês na situação de vocês, no dia a dia, o que seria espírito de poder? Quando algum colega está lá, falando que na família tem alguma situação triste, que passou por alguma coisa delicada, você pode orar pelo seu colega, pelo seu amigo. Você pode falar de Jesus para a vida dele. Você pode falar que Jesus pode restaurar a família dele, pode curar os problemas dele, porque o Senhor pode fazer, amém? A gente não pode se recuar, né? Voltar atrás na nossa fé, dizer que ama Jesus, que adora Jesus, mas lá na escola não. Lá no meu ambiente eu não falo de Jesus. A gente não pode fazer isso. A gente tem que mostrar ao Senhor que o Senhor está na nossa vida, amém? Amém? Espírito de amor, né? O medo, eu olho só para mim, eu estou com medo, estou com muito medo, eu quero recuar. Mas o amor faz eu olhar para o outro. Então, o amor faz com que a gente se move, faz com que a gente trate bem, mesmo quem já tratou a gente mal. É o espírito do amor, amém? E de moderação, equilíbrio, né? O que é moderação e equilíbrio? É a prudência. Então, os jovens eles estão muito conhecidos assim, né? A sociedade fala muito que você não tem essa prudência, não pensa nos atos, mas Deus nos ensina que a gente não precisa ser assim, que a gente pode ser o quê? Ser prudente, agir,
fazer com que a gente faça nossas escolhas de maneira certa, não fazer por impulso. Então, o que é ser prudente? Eu não ir nas redes sociais, fiquei com raiva, alguém fez isso para alguma coisa para mim, e eu fui lá e postei nas redes sociais, fiz uma indireta. Fui lá na hora, aquele impulso, né? Que mais? Que a gente não faz, coisas que a gente não faz por impulso. A gente não entra em brigas. A gente não falar mal de ninguém, não falar mal do outro. Isso é ser prudente, isso é obedecer também ao Senhor Jesus, amém? E nesse versículo, quais são as lições que a gente pode aprender com o Senhor? O que Ele tem para nos ensinar a partir da palavra do Senhor, né? Primeiro, seja um exemplo para as pessoas ao seu redor. Mesmo jovem, né, o Timóteo, ele era uma inspiração. As pessoas conheciam ele pelo jeito que ele era. Ele era um jovem que dava exemplo. Ele era o exemplo. As pessoas se inspiravam nele. Então esse é o primeiro aprendizado. A gente pode ser exemplo onde a gente está. A gente pode fazer aquilo que é certo, obedecer e agradar ao nosso Senhor, amém? Segundo, aprender humildemente com quem tem mais experiência de vida e com quem já caminhou mais na fé. Então a gente é jovem, né? Vocês são jovens, mas vocês podem aprender com quem já está mais à frente, assim como Timóteo aprendeu com Paulo, amém? Que mais? Sempre confiar em Deus, né? Então os tempos eram difíceis. Timóteo estava sofrendo muitos medos, tinha muita perseguição pelos cristãos, mas ele ainda assim, ele foi encorajado por essa palavra e ele confiou no Senhor. Talvez ele pensou, né? E se eu sou jovem? E se eu continuar aqui onde eu estou na minha posição? E se eu for preso também? E se eu for o próximo a ser preso? E se os meus sonhos não se realizar? Ainda assim, o que poderia acontecer com a vida dele? Mas ainda assim ele confiou no Senhor. Ainda assim ele cumpriu o propósito dele, que Deus tinha dado sobre a vida dele, amém? Então, confiar em Deus é acreditar que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é aquele que já viu o seu futuro. O Senhor é aquele que tem um plano para a tua vida. E a gente precisa confiar. E nem sempre nossa vida vai ter momentos só bons. Vai ter momentos bons, momentos não tão bons, momentos ruins também. Ainda assim, a gente precisa confiar no Senhor e perseverar. Amém? Então, a banda já pode subir. Então, hoje, né, a gente já vai encerrar essa palavra, mas eu queria falar para vocês assim, quando eu estava orando, né, para estar trazendo uma palavra para vocês aqui, eu pedi para o Senhor um direcionamento, e o Senhor disse assim, que Ele está de braços abertos, né, o Senhor, Ele deseja que vocês tenham um relacionamento com Ele, amém? Só um pouquinho aqui, ó, deixa a Pro, né, do Kids finalizar. Quando eu orei para o Senhor, para estar aqui, eu disse, Senhor, qual é a palavra, né? Então o Senhor disse que o Senhor, Ele deseja que vocês orem a Bíblia, que vocês orem a Ele, leiam a palavra, que tenham um relacionamento com o Senhor. O Senhor deseja que vocês que estão aí no banco, tenham um relacionamento num nível mais profundo com o Senhor. E talvez você, né, veio para cá, você teve algumas experiências essa semana, você talvez esteja se sentindo pressionado, às vezes um pouco angustiado, um pouco triste, aconteceram algumas situações que você não gostou essa semana na sua escola, no seu ambiente onde você mora, mas Deus fala assim para você, ó, eu não espero que você enfrente as situações ruins sozinho. O Senhor não espera que você lute as suas guerras sozinho. Mas o Senhor está falando, você não está sozinho. O Senhor está com você. Com as suas dificuldades, com a sua família. Seja o que você esteja enfrentando. O Senhor está com você, amém? E o Senhor, Ele não tem contrato com idade. Então, Ele não vai me usar porque eu tenho 35 anos e não vai usar você, que tem 14, que tem 15, que tem 16, que tem 18. O Senhor não tem contrato com idade. Ele quer usar você com a idade que você tem. Amém?
com um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? Com a idade que você tem. Você não precisa crescer, você não precisa se tornar uma pessoa adulta para se relacionar com o Senhor. Não, com a idade que você tem, do jeitinho que você pode ouvir a voz de Deus, você pode ter um relacionamento com Ele, amém? Então, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar agora para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor esteja com vocês, para que Ele coloque sobre vocês espírito de amor, de poder, de moderação. Amém? Sabe, aquele bebezinho que eu comentei no início da ministração, ele representa eu e você. Quando nós estamos crescendo, né, nós estamos vivendo a nossa vida, vai chegar para nós algumas situações, alguns obstáculos, né? Aquele bebezinho, ele caiu porque tinha uns brinquedos no chão, ele tropeçou. Então vai chegar em situações na sua vida que alguns obstáculos vão aparecer. Mas o Senhor te convida que você convide-o para Ele estar com você nesses obstáculos. Quando esses obstáculos aparecerem na sua vida, que Ele esteja com você, que Ele te pegue pelo colo, né? Que Ele te pegue, dê a mãozinha, que você caminhe com o Senhor, para que você consiga ultrapassar, atravessar qualquer obstáculo, e para que você consiga viver aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, amém? Então feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, Jesus. O Senhor é aquele que já viu o nosso futuro. Nós colocamos, Pai, esses jovens, esses adolescentes que estão aqui, Senhor, em Tuas mãos. Meu Deus, entregamos eles, Pai, para o Senhor, para que o Senhor venha, meu Deus, direcionar a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham ser cheios do Teu poder, de amor, de moderação. Que eles não venham, meu Deus, agir por impulso, Jesus, mas que eles venham ser, meu Deus, jovens prudentes, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, que eles possam, Pai, ouvir a Tua voz, Jesus, sentir a Tua presença, Senhor. Que eles possam, meu Deus, caminhar contigo, entender, meu Deus, que lá no mundo lá fora, Pai, só existe morte, mas o Senhor é quem nos dá a vida, e o Senhor nos dá a vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo direção para o Senhor, que o Senhor venha governar a nossa vida, que o Senhor não venha deixar, meu Deus, que o medo nos paralise, mas que o Senhor venha, meu Deus, em cada obstáculo, Senhor, nos fazer avançar para o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Não há na terra ou nos céus e maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor. Se alguém quiser alguma oração, pode vir aqui na frente. Amém. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me tira no ar. Este é o instante que eu espero, este é o momento em que eu mais quero. A hora de Deus, olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços,
aliança me gira no ar. Este é o instante que eu espero. Este é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode tomar seu assento. Você vá para sua casa com essa mensagem de que aquilo que te dá medo não pode fazer você parar. Quem é o mais novo aqui essa noite? Quem tem 8 anos? 9? Quem tem 9? Quem tem 10? Ai, quem é o mais velho? Quem tem 16? Tem alguém com 17? Pela voz tem uns 25, né? Amém. Por que eu perguntei a idade para vocês? Porque vocês têm muito chão ainda pela frente. E vocês vão enfrentar decepções na vida de vocês. No trabalho, no relacionamento. Quem tem 10 anos nem pensa nisso agora, né? Vamos falar a verdade. Agora quem tem 16 já está pensando. Então vocês vão ter decepções. Mas o que a irmã Gladina pregou para nós aqui essa noite é que as nossas decepções não podem nos fazer parar. Se você tem uma decepção com um amigo, não coloque na sua cabeça que você nunca mais vai ter amigo. Porque você teve decepção com um amigo. Quem sabe o seu melhor amigo é a próxima pessoa que você vai conhecer. E assim é para todas as áreas da vida, né, irmã Gladys? Tem tanta gente que hoje não tem mais amigos, se isola, não quer mais trabalhar, não quer mais fazer tanta coisa. Por quê? Porque teve uma decepção e deixou que a vida parasse ele, parasse ela. Mas a decepção, o medo não é para nos fazer parar, é sim para nos dar um alerta de cuidar com os próximos relacionamentos, com os próximos amigos, mas nós não podemos parar. Eu quero agradecer àqueles que nos acompanharam pela live, pelo YouTube. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com alguém, essa palavra, esse momento que nós tivemos aqui. Deus abençoe, bom fim de semana e convidando para amanhã, culto da família, a partir das 19 horas, na igreja Petrus Family, aqui no bairro Ouro Negro, próximo ao posto Sirimbelli. Pode encerrar, e assim que encerrar, me dá um toque. Nós esquecemos de colocar água para ti aqui, né? Me perdoa. Você tomou essa água aqui. Ai, glória a Deus.